Muito bem, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, olha só, hoje a gente está iniciando um outro conteúdo importante, um conteúdo que é sempre de alguma maneira explorado nos vestibulares, que é o conteúdo de botânica. Nós vamos dividir o conteúdo de botânica em três partes. Essa é a primeira delas. É a botânica, que a gente está intitulando de taxonomia. Ou seja, o que a gente vai fazer, efetivamente, é apresentar os grandes grupos vegetais para vocês. Então, para a gente tentar entender onde estão as plantas, né, efetivamente no universo evolutivo, né, dos organismos, eu coloquei aqui um cladograma inicial para mostrar que as plantas estão aqui, ó. As plantas também são chamadas de embriófitas. Você vê que os organismos no cladograma que mais se aproximam das embriófitas são as carófitas, que são algas verdes, tá? Assim como as clorófitas e as ulvófitas, que não estão representadas aqui. E um pouco menos próximas, as algas vermelhas, né? Seriam as rodófitas, e as algas pardas um pouco mais distantes, as chamadas feófitas. Daqui para frente, vamos nos concentrar então aqui nas embriófitas. E uma coisa importante e geral sobre o grupo das plantas, eu quero mostrar logo de cara para vocês, que diz respeito aos mecanismos reprodutivos dela. Então, o que vocês estão vendo no slide? Vocês estão vendo o que a gente chama de uma alternância de gerações. A alternância de gerações, na prática, seria uma alternância de duas modalidades de reprodução. Uma reprodução sexuada, envolvendo gametas, e uma reprodução assexuada, envolvendo esporos. Em linhas gerais, o que acontece é que a planta tem duas gerações, em ambos os casos multicelulares. Uma geração chamada de gametófito, porque se reproduz produzindo gameta, sendo essa uma geração haploide. E uma segunda geração chamada de esporófito, chamada assim porque produz esporos, essa geração sendo diploide. A restituição ou a simples mudança da ploidia de diploide para haploide e de haploide para diploide se dá por dois mecanismos, a meiose e a fertilização, como a gente traduz aqui no português, a fecundação. A meiose é responsável pela queda cromossômica, né, de 2N para N. E a restituição do 2N se faz pela fecundação dos gametas. Aqui uma representação geral da alternância de gerações, coisa que, por exemplo, não acontece na espécie humana e nem nos animais de uma forma geral, salvo raríssimas exceções, mas pode acontecer também em outros organismos, como nos fungos, por exemplo, mas é tipicamente dos vegetais. O que a gente chama de planta corresponde na prática a um reino, e esse reino é dividido em 12 filos. Esses 12 filos, no entanto, têm seus nomes muito pouco praticados. A gente acaba agrupando esses filos em quatro grandes grupos. Briófita, que atende a 3 desses 12 filos, Pteridófita, a 4 filos, Gimnosperma, a outros 4 filos, e as Angiospermas, que é o maior grupo, no entanto, corresponde a um filo apenas. Então o resto da aula vai ser para apresentar os 4 grupos para vocês. Não percamos tempo. Vamos primeiro para as briófitas. Então elas aqui, ó, toda essa florestinha aqui em cima da pedra, são musgos, né? Os musgos são representantes típicos das briófitas. Isso aqui que vocês estão vendo, né, num verde mais clarinho, isso aqui não é briófita, tá? Isso aqui é líquen. Líquen é uma associação de fungo com um organismo fotobionte, né? Podendo ser uma cianobactéria ou pode ser também uma clorófita, uma alga verde. Briófitas. Brios quer dizer fungo, desculpe, gente, musgo. Tá? Então, as briófitas são plantas como o musgo. São plantas tipicamente de ambiente terrestre úmido, embora você possa encontrar algumas espécies submersas em água doce. Pertencem a uma categoria de plantas chamadas de criptógamas, que vem a ser criptógamas. Criptô quer dizer escondido e gama se refere ao órgão reprodutor. Essas plantas elas têm um órgão reprodutor muito reduzido e por isso o nome criptógamas.
Isso vale para a briófita e vale também para o próximo grupo, já já a gente vai ver. São plantas e as únicas plantas avasculares ou atraqueófitas, ou seja, elas não têm sistema de condução de seiva, portanto não têm os tecidos de condução chamados xilema e floema. Como consequência disso, são plantas que apresentam pequeno porte, salvo raríssimas exceções. E os seus órgãos, em função de não serem vasculares e também serem haploides, a gente vai ver no ciclo de vida daqui a pouco, não são verdadeiramente raiz, caule e folha. E a gente costuma usar essa nomenclatura alternativa de rizoide, cauloide e filóide, sobretudo pelo fato de ser avascular e pela ploidia, que não corresponde aos 2N que a gente vai encontrar nos grupos mais modernos. Aqui um ciclo de vida típico de um musgo. Então você veja bem que isso remonta à ideia anterior, que era a ideia da alternância de gerações. Então você tem uma geração, que é essa aqui, que reproduz por esporos, tá vendo? Portanto, essa geração é o esporófito, diploide. Tá? E aqui a outra geração produtora de gameta. São chamados gametófitos. Fazem gameta. Fecundam, né, e dão origem aqui, ó, nessa parte superior ao esporófito. Você vê que o esporófito está aqui, 2N, tá? Tá aqui indicado. E aqui embaixo o gametófito. Detalhe que o esporófito da briófita ele é sempre dependente do gametófito, que então está na sua base. E como a fecundação se dá no corpo feminino, tá? O gametófito que sustenta o esporófito é sempre o gametófito feminino. Então, se vocês virem um esquema desse aqui, né, que põe assim, um gametófito embaixo e o esporófito em cima, necessariamente o gametófito de baixo, ele é o gametófito feminino. Aqui o momento da reprodução sexuada, tá vendo? Os gametas masculinos sendo liberados, eles são carregados pela água, sobretudo pela água da chuva, e esses gametas se chamam anterozoides, embora exista aí um movimento, né, tentando usar o termo espermatozoide para briófita também. Mas a gente tem usado ainda muito o anterozoide. E aqui o gameta feminino espera a oosfera, depois da fecundação, forma-se o esporófito. O esporófito vai desenvolver os esporos aqui dentro dessa região chamada cápsula, não sem antes fazer a meiose, né? A meiose se dá aqui, e aí, aqui ó, né, o processo acontece aqui dentro até que os esporos haploides são efetivamente eliminados, finalizando, né, o ciclo de vida das briófitas. No ciclo de vida de alternância de gerações, é muito comum que uma das duas gerações seja mais duradoura do que a outra. E essa geração, então, é assim chamada, de geração duradoura ou geração dominante. Essa durabilidade maior está intimamente ligada com um corpo mais complexo. E no caso das briófitas, com uma certa independência devido à fotossíntese que é feita pela parte verde da briófita, que é o gametófito, que então é a geração dominante. O gametófito é a geração duradoura ou dominante das briófitas. Esse aqui é o gametófito feminino. Por que que eu sei? Porque ele produz a oosfera. Essa estrutura toda aqui, ó, no entorno da produção da oosfera, é uma estrutura chamada de arquegônio. Viu? Arquegônio é essa estrutura aqui no entorno. Ó. E aqui vocês estão vendo o gametófito masculino, tá? Que produzindo aqui os anterozoides, que são produzidos dentro de uma estrutura chamada de anterídeo. A gente costuma chamar o arquegônio e o anterídeo de gametângios. Seriam os lugares onde os gametas são feitos. E os gametas são o feminino oosfera e o masculino anterozoide. Aqui vocês estão tendo um desenho, né, da estrutura do esporófito, na verdade, um desenho, uma fotografia. E detalhe, né, aqui a cápsula que eu estava falando para vocês, onde os esporos são feitos, tá? E aqui a seta, que é meramente esse corpo de sustentação. Alguns autores chamam de haste também. O esporófito é a geração transitória da briófita, ou seja, depois da reprodução o esporófito acaba degenerando. Os musgos são as principais briófitas, mas não são as únicas. Nós temos dois outros grupos de briófitas, tá? As hepáticas, que tem esse tipo de configuração, e os antóceros parecem, né, os gametócitos especialmente parecem
os guarda-chuvas, umas sombrinhas, e os antóceros, que é o menor dos três grupos. Anthos quer dizer antenas, desculpe, flor, ceros quer dizer antenas ou chifres, então essa estrutura em forma de chifre, de antena, ceros, é que acaba dando nome para os antóceros. No Brasil, a gente tem os três grupos, tá? A gente tem tanto musgos, quanto hepáticas, quanto antóceros. Pessoal, essas foram as briófitas. O segundo grupo vegetal é o grupo das pteridófitas, grupo que tem esse nome em função de asas, que seria um desenho, né, do formato das folhas das samambaias, que são exemplares típicos das pteridófitas. Está aí a samambaia como emblema, vamos dizer assim, das pteridófitas. O grupo tem um habitat parecido com o das briófitas, terrestre úmido e água doce. Eu não coloquei aqui, mas são criptógamas também, ou seja, tem aquela questão do órgão reprodutor ser reduzido. Mas tem duas coisas importantes e diferentes em relação às briófitas. Primeiro, que o porte aumenta porque a planta é vascular. Então aparecem os tecidos de condução de seiva pela primeira vez aqui. E a geração dominante é o esporófito, ou seja, a geração que agora produz esporos é a geração duradoura. Aqui um detalhamento, né, da vascularidade da planta, falando aqui em vaso lenhoso, que é o xilema, e o vaso liberiano, que é o floema. O xilema, que está aqui representado, é feito por células mortas e é um tecido condutor de seiva bruta, enquanto que aqui o floema é um tecido vivo e condutor de seiva elaborada. Célula crivada é a célula condutora do floema e traqueide é uma das células condutoras do xilema. As pteridófitas formaram grandes florestas, particularmente no Carbonífero. Aqui um desenho do Carbonífero, a época das chamadas samambaias gigantes. E o Carbonífero tem esse nome em função, aqui a datação, 280 milhões de anos atrás, em função do Carbonífero ser efetivamente o palco da formação do carvão mineral que aconteceu por fossilização dessas florestas de pteridófitas gigantes lá no Carbonífero, 280 milhões de anos, lá na era paleozoica. Tá? E é uma grande ironia isso, né? Porque o que aconteceu? Né? Quando houve essa grande fossilização, houve uma grande, vamos dizer assim, sumiço do carbono que estava disposto na atmosfera por conta no meio ambiente, no ciclo do carbono. E essa redução do gás carbônico, né, sob forma de carbono fossilizado, acabou diminuindo muito o efeito estufa em função disso. Né? Só que agora acontece o contrário. Né? Quer dizer, o homem descobriu essa fonte de energia fóssil e agora está queimando todo aquele carbono soterrado e colocando ele de volta sob forma de gás carbônico na atmosfera. Então, hoje, queimados contribuem para um aumento do efeito estufa. Bom, estrutura corporal de uma samambaia. Isso aqui são as folhas da samambaia. Detalhe, isso aqui é o caule da samambaia. O caule da samambaia é um caule subterrâneo. Tá? Esse caule subterrâneo é chamado assim, ó, de rizoma. Rizoma é um caule subterrâneo. Toma cuidado que o nome é traiçoeiro, né? Que rizo vem de raiz, mas a ideia é exatamente essa. Né? É que o rizoma é um caule raiz ao pé da letra. Agora, as raízes mesmo, não sei se dá para perceber, elas estão aqui. Ó. Essas são as raízes verdadeiras da samambaia. Então, o caule é rizomático, é um caule subterrâneo e que corre paralelo, né, à superfície do solo. Aqui vocês estão vendo o aglomerado de esporos que se vê, né, na parte de baixo da folha da samambaia. Cada estrutura, cada bolinha dessa aqui é um soro. E lá dentro é que ficam repousados os esporos. Aqui mais outro grupo de soros, olha que bonito. Tá? De novo, na parte abaxial da folha, ou seja, na parte de baixo da folha. Isso aqui, não sei se vocês perceberam naquele primeiro desenho, se eu voltar aqui. Ó. Aqui tem uma estruturazinha, tá vendo? Em forma de bengala. Essa estrutura aqui, gente, se chama báculo, tá? E vira folha depois. Vira folha. O báculo vai se abrindo, né? Ele vai se abrindo e acaba formando uma nova folha. Por isso a gente diz que o báculo é uma pré-foliação.
E esse aqui é o gametófito, também chamado de prótalo ou protalo. É uma geração visível a olho nu, mas muito pequena, porque ao contrário do que acontece na briófita, o gametófito aqui é a geração transitória. A geração dominante aqui é o esporófito. Quem são os filos de Pteridófitas? São 4 filos, sendo que o filo Pterófito é o mais importante, com 8.500 espécies, que corresponde às samambaias e às avencas. Mas temos outros 3 filos de importância menor, especialmente os 2 últimos, tá? Sendo que o Licófita, com 1.400 espécies, ainda tem alguns exemplares que ainda tem uma certa visibilidade no meio ambiente, que é o caso do Licopode e da Selaginella. Cavalinho é uma esfenófita, e o Psiloton é considerado um grupo extremamente básico, basal, dentro das Pteridófitas. São só 18 espécies no mundo. O nome do filo é esse, Psilotófita. Aqui uma pterófita, então, portanto, né, uma samambaia típica. Aqui vocês estão vendo os soros, cada bola dessa aqui é um soro. Aqui o detalhe, você vê bolinhas menores. Essas bolinhas menores ainda não são os esporos, tá? São os esporângios. Então, se você pegar uma agulha e furar uma bolinha menor dessa aqui, aí sim você acha os esporos. Aqui samambaias, como eu falei, gosta de lugares úmidos, sombreados. Né? Essa samambaia sul, que ocorre aqui no Brasil, especialmente na Mata Atlântica, é a maior espécie nossa, atual de samambaias. Está aqui ela de novo, samambaia sul. Ela está até protegida, porque o pessoal corta isso aqui, ó, para fazer xaxim. Né? E em função disso, a samambaia sul quase desapareceu. Né? Essa é a cavalinha, né? De um grupo daqueles grupos menores, é uma esfenófita. A Psiloton, que eu estava falando para vocês, é uma pteridófita considerada basal, como eu falei. Você vê, nem raízes elas formam. A Zola é uma pteridófita aquática. Não sei se dá para perceber aqui, ó. Tem uma água parada aqui e ela está posta em cima. E aqui o ciclo de vida de uma samambaia. De novo aquela história, olha. Aqui a parte diploide e aqui a parte haploide. A parte haploide representada pelo gametófito. Tá, aqui é um gametófito bissexuado, tá? Ele tem os 2 sexos ao mesmo tempo, inclusive por conta disso ele pode se autofecundar, mas ele caracteriza toda essa parte sexuada do ciclo. E aqui a parte da samambaia que a gente conhece propriamente, produzindo seus esporos, enfim, né? Correspondendo à parte diploide, porém assexuada do ciclo. Muito bem. As pteridófitas, quando são um pouco mais estudadas, a gente percebe que, na verdade, o ciclo de vida delas, bom, é sempre alternância de gerações, mas dividido dessa forma. Algumas fazem um tipo de esporo só e outras fazem 2. As pteridófitas, a maioria delas, produzem um único tipo de esporo e, portanto, são chamadas de isosporadas, como vocês viram aqui, por exemplo, no caso da samambaia. Faz um esporo, o esporo vira esse gametófito bissexuado que eu falei para vocês. Mas existe um pequeno grupo de pteridófitas que são chamadas de heterosporadas. Por quê? Hétero é diferente, quer dizer que ela faz esporos diferentes. Ela faz 2 tipos de esporos. Esses 2 tipos de esporos se divergem pelo tamanho. Então existe um esporo pequeno, chamado micrósporo, e um esporo maior, chamado megásporo. O micrósporo, quando ele desenvolve, ele sempre dá origem ao gametófito masculino. E o megásporo, quando se desenvolve, sempre dá origem ao gametófito feminino. Dessa forma, os gametófitos são seguramente, nesse grupo de pteridófitas, indivíduos diferentes, quando são de sexos diferentes. E dessa maneira obriga a esse grupo a fazer fecundação cruzada. Essa obrigação de fazer fecundação cruzada tem uma vantagem, pessoal, porque a fecundação cruzada permite uma variação genética maior. Portanto, a heterosporia é um mecanismo evolutivo considerado positivo na medida que permite uma variação genética maior. As briófitas não têm isso, a maioria das pteridófitas não tem isso, mas isso vai ser a totalidade dos próximos 2 grupos que a gente vai ver, que é o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Então aqui para vocês verem o ciclo da isosporada, um único tipo de esporo, tá vendo? Só tem um tipo de esporo. E aqui o ciclo da Selaginella. A Selaginella já é uma pteridófita heterosporada. O pessoal chama de alface do mato, a Selaginella.
A salvínia também segue, assim como a marsileia, seguem esse tipo de padrão. Aqui, ó, na hora de fazer a meiose, faz 2 esporos, tá vendo? Faz o micrósporo e faz o megásporo. Aí o micrósporo, ele dá origem ao gametófito masculino e o megásporo ao gametófito feminino. Aí produzem cada um o seu gameta e fertiliza. É o que eu estava dizendo. A heterosporia garante a fecundação cruzada. E essa é a importância por garantir uma maior variabilidade genética. Muito bem, meus amigos. Já fomos de 2 grupos, vamos para o terceiro grupo, que é o grupo das gimnospermas. Aqui muito bem representada pelo nosso chamado pinheiro do Paraná. O que quer dizer gimnosperma, gente? Gimnos quer dizer nua e esperma semente, ou seja, gimnosperma é uma planta que produz semente, mas é uma semente nua. O que se quer dizer com semente nua é que ela não produz fruto. Essas plantas não são formadoras de fruto. A semente, no entanto, é uma grande, vamos dizer assim, conquista da gimnosperma em relação aos 2 grupos anteriores, que não tinham semente. E qual a importância da semente? Está aqui, ó. A importância da semente é garantir um estacionamento do desenvolvimento embrionário, especialmente quando as condições ambientais não estão propícias para que esse desenvolvimento aconteça. Então, ela é uma estrutura de resistência ambiental, com garantia de sobrevivência, para que dias melhores aconteçam e então a nova planta possa emergir. Aqui, a semente clássica de um pinheiro, vulgarmente chamado de pinhão. Isso aqui é a semente do pinheiro. Tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal costuma chamar o pinhão de fruto do pinheiro, mas não é. É a semente. A tendência, né, de desenvolvimento da geração esporofítica e, consequentemente, a redução da geração gametofítica se mantém, de modo que o esporófito é a geração dominante, tanto agora na gimnosperma quanto na angiosperma, como já era no caso das pteridófitas também. Grandes florestas de gimnosperma se formaram, mas já na era mesozoica. Tá? Isso aqui era floresta na época mesozoica, uma floresta dominada integralmente por gimnospermas. Depois aparecem algumas angiospermas, né, mas assim no segundo plano. Hoje, no entanto, as florestas de gimnospermas são muito reduzidas. Tá? A maior de todas é a taiga siberiana. Você vê aqui, né, que há um predomínio, né, de pinheiros. O pinheiro é o exemplar típico das gimnospermas. Não são mais criptógamas. As gimnospermas, então, são chamadas de fanerógamas. Por quê? Porque elas já têm o órgão reprodutor nítido. Isso chama atenção no grupo. São espermáfitas, porque produzem semente. São vasculares, inclusive atingindo grande porte. São mais típicas de clima frio. Botei a neve caindo aqui para lembrar um pouco disso. Mas não quer dizer que elas não apareçam em clima quente. A gente acha gimnosperma em deserto, acha na floresta amazônica, por exemplo, enfim. E independem da água para fecundação. Não precisam da água para fecundação. Tá? Isso é uma característica importante. As plantas que não dependem mais da água para fecundação, elas agora usam um outro recurso reprodutivo, que já já a gente vai ver, que é a produção do pólen. Então aqui um pouco da classificação. Tá? Isso aqui é um grupo, né, é um dos filos de gimnosperma, chamadas cicadófitas, que representam, está aqui, cadê cicadófita? Aqui, cicadófita, mas não representam um único grupo de gimnospermas, que envolvem também as guinetófitas e as gincófitas. Sim, e além das coríferófitas, que na verdade formam, inclusive, o principal grupo que a gente está vendo.